Lembrando que a nossa vocação cristã é um constante empenho, na verdade um descobrir, né? Porque a vocação é como se nós ouvíssemos uma voz interior. Vocação, no latim, é isso, aquela voz que chama. E a vida nos chama todos os dias. Qual é a voz que nós escutamos quando a vida nos chama? Tudo vai depender do lugar onde a gente cresceu, das pessoas que nos influenciam, dos livros que a gente leu, não é assim? A voz nos chama de acordo com as realidades, com as situações, com os contextos. É por isso que a gente sempre, quando quiser compreender uma pessoa, você tem que olhar para o lugar onde ela vive, o lugar onde ela nasceu, a estrutura familiar que ela teve. A psicologia nos ensina que ninguém é por acaso. Então nós escutamos a voz que está internalizada em nós. É claro que eu não estou falando aqui de uma vocação mística, quando nós descobrimos quem somos e o que devemos fazer com aquilo que somos. No meu caso, que decidi ser padre, ouvi desde criança que Deus nos chama a uma determinada missão específica. Estou falando dessa vocação à vida. É uma voz que nos chama com vozes diferenciadas. A voz que me chama, a voz que chama o Christian, a voz que chama você, eu não sei qual é. Tudo vai depender do nosso contexto. De quais são as situações que nos influenciam, quais são as pessoas que têm uma autoridade sobre nós. Eu sempre gosto de falar isso. Nós obedecemos sem nenhum esforço àquelas realidades, àquelas pessoas que possuem uma autoridade afetiva sobre nós. O que é a autoridade afetiva? É aquela voz que tem o poder de mover as nossas emoções. E é diferente da voz que move a nossa razão, por exemplo. Às vezes você pode ter o conhecimento de uma determinada realidade, de uma lei, e você não ser capaz de obedecê-la, mesmo que racionalmente você tenha internalizado aquele conhecimento. Gosto de dar um exemplo muito simples. Você olha para um jardim e lá está escrito uma placa: proibido pisar na grama. Se o jardim não é seu, se não foi cuidado por você, e se nos falta cidadania, a gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vigiando, a gente passa em cima. Agora, se o jardim é nosso, se é cultivado por nós, se estabelecemos com ele uma relação de amor e de afeto, essa lei, essa autoridade afetiva do jardim sobre nós, é o suficiente para que a gente não pise, para que a gente não transgrida essa regra. Autoridade afetiva são todas as situações, pessoas que movem os nossos afetos. Então são situações que mobilizam aquilo que a gente sabe de cor, que sabe de coração. É tão interessante isso, né? O que é saber de cor? É saber com o coração. Tudo aquilo que nos move interiormente, que tem uma autoridade afetiva sobre nós, é a voz que nos chama para viver. E é por isso que todos os dias, de manhã, quando a gente acorda, a gente precisa ouvir sim essa voz da vida nos chamar. O pai, porque sabe que os filhos precisam dele, levanta para ir trabalhar, e mesmo que seja duro aquele dia de trabalho, ele tem um objetivo. Ele precisa cuidar de algumas pessoas que ainda dependem dele. É a voz que chama. É a voz que conclama para que a vida continue acontecendo naquela pessoa. Então, quando nós temos motivos, quando nós estamos bem motivados, quando não nos faltam razões, a gente levanta, por mais difícil que seja a vida, e vai cuidar de tudo, porque ela está me chamando. Então, quando nós dizemos que essa música, ela está intimamente ligada à vocação cristã, nós estamos falando justamente daquelas realidades que nos chamam a buscar uma realidade que nós ainda não alcançamos. E que São Paulo fala de maneira muito sofisticada, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista literário, mas ao mesmo tempo é muito simples. É muito simples porque ele faz com que a gente descubra que todo cristão tem uma meta a alcançar. Da mesma maneira como você tem metas lá na sua empresa, tem gente que tem metas de venda na loja que trabalha, não é? Tem gente que tem metas do banco onde trabalha. Eu preciso alcançar aquela meta. São Paulo nos propõe uma meta. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto,
onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Portanto, mortificai os vossos membros. Isto é, o que em vós pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivias nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto, ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir. E vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Bonito demais isso, né? Ao mesmo tempo que é bonito, é também muito difícil de viver. Talvez o encanto da palavra esteja aí, em nos propor valores que nós ainda não alcançamos. São Paulo, ele fala de maneira muito concreta de todos os vícios humanos, né, que porventura possam ofuscar a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós, que todos nós temos, isso é, esse sopro inaugural, que nos faz ser quem a gente é. Deus não nega ninguém. Deus dá a mim, Deus dá ao Papa da mesma maneira como dá ao bandido que matou uma pessoa hoje. Ele não retira o sopro inaugural, que é isso que nos sustenta, que nos dá dignidade, que faz ser quem a gente é. Deus não deixa de dar nunca a nós. Ele não muda de ideia em relação ao amor que ele sente pela criatura. Não é assim que funciona? Agora, essa vida precisa ser manifestada porque é o meu trabalho do dia a dia. É o seu trabalho. Fazer com que este sopro que nos foi dado fique transparente para o outro. Para que essa vida de Deus em nós não fique oculta. E o que pode ocultar a vida de Deus em nós? É o nosso jeito de ser. Eu sempre digo isso a Deus nas minhas orações. Eu sempre peço a Ele a graça de ser transparente, sabe? Para que eu tenha cada vez mais na minha vida condições de oferecer a Ele o meu corpo, o meu jeito de ser, o meu caráter, para que Ele possa agir através de tudo isso. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus não pode agir na história por causa do nosso mau caratismo? Deus muitas vezes não tem oportunidade de agir na vida de uma família por causa da conduta daquela família? Porque ele não pode entrar quebrando as paredes e obrigando as pessoas a serem boas. Não, a bondade será sempre uma proposta. Deus não nos obriga a ser fiéis àquilo que a gente assumiu. Deus não nos obriga a amar. Agora, a partir do momento que eu permito que essa vocação, a essa bondade, a esse amor que está em mim, que está em você, seja cultivada de maneira responsável por nós, aí sim ele começa a ter um espaço maravilhoso na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. É por isso que onde existir uma pessoa transformada pelo Evangelho, verdadeiramente transformada, eu não estou falando daquela hipocrisia que muitas vezes a gente usa para poder fingir que somos cristãos, para poder ficar parecendo bonitinho na foto, não. Eu estou falando quando nós identificamos que o nosso caráter está configurado na pessoa de Jesus. Quando nós já somos capazes de perceber a maldade que a gente realiza e volta atrás e pede perdão e recomeça. Quando nós somos honestos o suficiente com os sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Quando nós somos honestos com a crueldade que nós praticamos uns com os outros. Quando eu não coloco lá um mantinho de santidade em cima daquilo que é podre. Quando nós somos honestos o suficiente, Deus tem uma oportunidade maravilhosa de transformar o mundo através de nós. Transforma o mundo através das nossas atitudes. Sabe, minha gente, eu fico pensando que hoje nós temos uma carência tão grande de gente honesta no mundo.
E olha que nós nem estamos falando de religião não, viu? Estamos falando de valores humanos que a gente deveria aprender dentro de casa. Antes de sermos religiosos, nós já deveríamos ser honestos. Antes, ainda que eu fosse um ateu, eu não estou desobrigado da honestidade. É um valor humano, é uma questão cívica, é uma civilidade que nós precisamos exercer uns com os outros. É por isso que para mim, lá no Congresso Nacional, nós temos agora a bancada dos evangélicos, a bancada dos católicos, a bancada... Isso não faz diferença em nada se esses homens e mulheres não forem honestos. Porque eu posso dizer cristão e ser um safado. Vou usar do meu cristianismo como uma carcaça para lhe convencer na época das eleições e depois vou hipocritamente roubar os cofres públicos ou me ajuntar àqueles que são criminosos, aqueles que desviam dinheiro que deveria estar sendo aplicado na saúde, no saneamento básico das nossas cidades. Por isso que eu não fico nem um pouco enganado em período de eleição, quando eu vejo aquelas, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o padre fulano de tal. Claro, existem pastores e padres na política que são muito honestos. Graças a Deus o evangelho está encarnado neles. Eu estou falando daqueles que se utilizam dessa carcaça cristã para poder buscar os seus interesses, para poder praticar as suas desonestidades, protegidos pelo mantinho que colocou de proteção, que não passa de uma hipocrisia. Aí Deus não tem oportunidade de agir nesses corações, e nem através desses corações. Se no Congresso Nacional nós tivesse uma bancada de ateus que prevalecesse lá, uma bancada que prevalecesse sobre todos os outros, e esses ateus fossem honestos, e trabalhassem a partir de valores humanos, como o valor da vida, a situação já estaria resolvida. Vai praticar as suas religiões, vai viver a sua experiência de Deus, e isso não nos fará diferença. Porque quando um ser humano assume os seus compromissos humanos, os valores que deveriam nortear a vida humana, como você não matar o seu irmão que está do lado, como você ser capaz de respeitar as regras de um condomínio onde você mora, porque você está preocupado em não prejudicar o silêncio do outro. E nesse tempo de desperdício de água, né? Você não desperdiçar a água, porque você sabe que essa água pode faltar na torneira do seu irmão. De você não saquear os cofres públicos, porque você sabe que você não tem o direito de pegar aquilo que não é fruto do seu trabalho honesto. Aí sim, o mundo seria muito melhor. Antes de sermos religiosos, nós somos humanos. Os nossos compromissos são morais, são éticos, são cívicos. E se nos falta essa perspectiva, minha gente, nós vamos cair no contexto dessas abominações aqui que São Paulo fala. Olha que São Paulo viveu há 2000 anos atrás e a sociedade sofria dos mesmos problemas. Nós falamos aqui, já falamos tantas vezes aqui, como nós estamos vivendo cada vez mais despregados dos valores que nos fazem buscar as coisas do alto. Tá bom, a religião nos ajuda, a religião nos motiva. Se eu sou cristão, eu estou duplamente comprometido com a honestidade, por exemplo. Se eu, como homem, já deveria trazer no meu coração o princípio da honestidade, porque aprendi com meu pai, porque aprendi com a minha mãe, porque aprendi na escola, porque eu aprendi com a própria vida, que as pessoas precisam ser honestas, que eu não tenho direito de ser injusto nos meus relacionamentos, nos meus tratos, eu não tenho direito de roubar o dinheiro que é do outro. Se eu já sou assim porque sou humano, com valores que são humanos, muito mais quando eu assumo o cristianismo como uma proposta de vida. Por isso que essa hipocrisia que a gente vê lá no Congresso Nacional, aqueles corruptos que nós sabemos que são corruptos e que sempre que podem usam os nomes de suas religiões, isso é abominável. Isso é um câncer que deveria ser extirpado. É melhor, eu sou ateu e sou desonesto. Não aprendi com meu pai que eu não devo roubar o dinheiro do outro. Eu não aprendi com meu pai, ou então aprendi com meu pai e esqueci. Esses escândalos todos que nós estamos vendo aí, essas pessoas que estão até por aqui, atoladas na corrupção deste país, uma vergonha. Falta cristianismo neste país?
Mas nós não somos um dos países mais católicos do mundo? Não, falta é vergonha na cara, falta é honestidade, faltam valores humanos. É isso que nós estamos precisando. Quando São Paulo fala de buscar as coisas do alto, ele está falando até mesmo para os ateus. Olha, a vida fica muito mais bonita quando a gente se desprende deste lodo que nos faz ter a nossa pior parte exposta. É isso sim. Nós estamos cada vez mais mergulhados, a sociedade está cada vez mais produzindo mecanismos que superficializam as relações, que superficializam as pessoas, que idiotizam as pessoas, que impedem essas pessoas de assumirem valores sólidos que poderão dar a elas condições, ainda que não sejam religiosos, de assumirem compromisso com a vida, de serem honestos nos seus trabalhos, de assumirem os cargos públicos sem se deixarem corromper nas pequenas coisas. Eu não sei se você ouviu isso, mas outro dia alguém declarou isso. Aquela senhora que fez a delação lá, que delatou toda aquela corrupção que existe na Petrobras, aquela senhora. Não estou dizendo se está certo, se está errado o que ela fez. Um comentário que ela fez que me deixou extremamente... a gente já sabe que é assim. No Brasil, tudo funciona a partir da propina. Do funcionário menor ali, que se deixa corromper lá no fórum, quando eu preciso de resolver uma situação. Sabe o que eles fazem? Criam dificuldades para depois vender as facilidades. É assim que funciona o país. O que falta no nosso país? Falta cristianismo? Antes de faltar cristianismo, minha gente, volto a dizer, falta vergonha na cara, falta caráter. Falta princípios que deveriam ter sido nos ensinados lá quando a gente era criança. Ou se nos ensinaram, a gente esqueceu ao longo da vida pela ganância, que é um dos pontos que São Paulo coloca aqui. A ganância realmente nos joga para baixo. Porque quando eu sou ganancioso, quando eu penso muito no que o dinheiro pode me dar, eu sou capaz de desprezar o meu melhor amigo, eu sou capaz de enganá-lo para poder arrancar dele alguns poucos reais. O ganancioso, ele fica cego para a justiça. A pessoa gananciosa, ela se torna incapaz de olhar para cima. Por quê? Porque ela olha só para as suas necessidades. Está vendo como isso é interessante? Como essa palavra é prática? Ah, mas eu não desviei dinheiro da Petrobras. Você também não. Mas a gente pode ser desonesto em outras coisas. A gente pode ser desonesto numa palavra que diz. A gente pode ser cruel num gesto que realiza. O que nos envergonha não são só os escândalos grandiosos que estão acontecendo hoje pelo Brasil afora, não, pelo mundo. Porque cada vez mais, volto a dizer, é impressionante como hoje a sociedade está caminhando cada vez mais para esse processo de superficialização, onde as pessoas se desobrigam de serem melhores. Então eu não estou desviando de dinheiro da Petrobras, você não está, mas nós estamos cometendo pequenas injustiças no nosso dia a dia. Sempre que a gente pode, a gente busca o interesse, engana o outro. Aí a gente peca, primeiro, contra a nossa humanidade. Porque o ser humano que realmente assume a sua vocação, isso é, essa voz que nos chama todos os dias, para que a gente possa trabalhar honestamente, não é nenhum problema você ter um bom carro, você ter uma casa bonita, você não vai para o inferno por ser rico não, viu? Quando Jesus dizia que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é porque naquela época, ele convivia o tempo todo com os ricos que oprimiam os seus pobres. Não é nenhum problema você que é pobre, estudar, trabalhar para que você um dia tenha condições de ter uma boa casa, um bom carro, mas que isso tudo chegue até você através de um trabalho honesto. E que isso não lhe torne uma pessoa gananciosa, porque senão, ao invés de buscar as coisas do alto, você vai viver a pior de todas as misérias humanas. São misérias humanas que nos envolvem. Mas ao mesmo tempo a gente tem como meta alcançar as coisas boas. E a gente só alcança essas coisas boas à medida em que a gente se dispõe a lidar com esse coração tão cheio de fragilidades. Porque você pode me escutar falar assim,
Pode ser que eu esteja parecendo um moralista hoje, que subiu em cima dos meus defeitos para poder acusar os seus. Não. Nunca me senti nesse direito. Eu não me sinto melhor que ninguém. Eu não me sinto melhor que ninguém por causa do esclarecimento que às vezes eu tenho sobre algumas questões. Nós somos irmãos nas mesmas misérias. Só que há uma coisa que eu não deixo de perseguir, que é justamente a oportunidade de que Deus venha batizar as minhas misérias, venha derramar sobre elas uma água santa, para que eu tenha condições de olhar para elas de frente e permitir que essas misérias me ensinem sobre mim. Eu não quero morrer com essas misérias em mim, não. Você acha que eu também já não fui desonesto? Tantas vezes na minha vida eu pratiquei desonestidades, em pequenas coisas. Quantas vezes eu também fui ganancioso, eu perdi a oportunidade de ser simples, de ser companheiro, de ser amigo, por causa dos meus interesses mesquinhos. Só que eu não quero morrer assim. Eu não quero morrer amarrado nas minhas ganâncias, nas minhas misérias, não quero. Porque eu acredito na minha vocação cristã. Eu acredito na minha vocação humana, que sem nenhuma religião eu já tenho que ouvir. Seja bom, Fábio. Seja honesto hoje. Promova a vida. Não mate ninguém, não roube, não minta. São chamados humanos que eu escuto todos os dias de manhã. E depois, por ser um religioso, por ser um homem que acredita em Deus e que tem uma perspectiva religiosa muito viva em mim, eu escuto vozes que confirmam ainda mais o que a vida já me disse. O que a voz humana, o chamado humano já me disse. Se a voz humana, se a vida humana já me conclama a viver com honestidade, com verdade, com fidelidade, a minha voz cristã reforça tudo isso. E coloca sobre mim uma responsabilidade a mais. E ainda, quando eu me lembro que sou padre, aí sim que o negócio fica mais comprometedor. Então, é igual você que se casou. Você precisa ter uma fidelidade a mais por ser uma mulher casada. Uma fidelidade a mais a você, ao seu jeito de ser, ao seu jeito de se vestir, ao seu jeito de se portar, de se falar, até os assuntos que você vai ter. Você não pode querer um formato de mulher solteira se você é uma mulher casada. A vida muda e a sabedoria nos diz que se a gente não assume aquele papel da vida que nos chama naquele momento, de acordo com o que a gente tem para oferecer, a gente vai estar sendo absolutamente incoerente com a proposta de vida. Então comigo é a mesma coisa. Ao ouvir a voz da vida que me chama, da minha vida cristã e da minha vida sacerdotal, eu tenho este pacote, essas 3 dimensões que me amarra ao compromisso de fazer com que cada vez mais a busca pelas coisas do alto esteja presente na minha vida, o tempo todo diante dos meus olhos, e que eu não deixe de perseguir isso em momento nenhum. Essa vocação é bonita. Por quê? Porque nos torna pessoas melhores. Acredite nisso. O seu cristianismo só pode lhe fazer bem. Busque as coisas do alto, se empenhe em fazer com que cada vez mais o seu coração esteja disposto a viver essa vocação, e você vai ver quanta coisa boa vai acontecer com você e a partir de você.